Você conhece alguém que tem depressão? Hashtag sim, hashtag não, e aí a gente já vai mostrando o resultado nos próximos blocos. Eu acho que vai bombar o sim, né? Infelizmente, né, amiga? É algo que a gente realmente sempre tem que tratar aqui no programa. E de maneira muito séria, né? É. Então você pode mandar também um depoimento, se não quiser se identificar hoje, porque infelizmente também muitas pessoas têm vergonha de admitirem que tem, ou alguém da família tem. Então você pode mandar mensagem de maneira anônima, tá bom? Hashtag falando nisso, a gente vai presentear alguém que participar com a gente, mandando perguntinha, com um par de convites do Cinemark. Porque estudos indicam que a depressão é um problema de saúde mental crescente no nosso país, com mulheres e jovens sendo os mais afetados. E para melhorar a qualidade de vida das pessoas com depressão, é preciso de um acompanhamento com médicos e também psicólogos. Isso é essencial, né? E dentro desse universo existe uma depressão, que é a depressão resistente. Então a gente vai aprender mais sobre essa condição que necessita de cuidados especiais também. Então quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a psiquiatra, a doutora Flávia Sano, parceira também da Vale Infusões. Seja muito bem-vinda, doutora Flávia. Muito obrigada pelo convite, principalmente para falar de um tema tão importante e tão grave. Achei interessante, né? Tá agradecer a Vale Infusões por trazer esse tema que a gente nunca comentou no programa. Essa depressão que vai aí persistindo, parece que não tem cura. Vamos entender exatamente o que é a depressão persistente. A depressão resistente ou depressão que a gente fala que é algo que, aquilo que você falou, ela persiste e não melhora. E como que a gente percebe que critério que a gente usa? Quando uma pessoa, ela está fazendo um tratamento psiquiátrico para depressão e ela passa por 2 tratamentos adequados com antidepressivos diferentes, de classes diferentes, porém, ela não tem uma resposta satisfatória. Diferente da depressão normal, que não é a persistente, que não é resistente, que normalmente tem uma resposta aos antidepressivos convencionais de primeira linha. Olha, bom, então se você se identificou com esse tema, quer deixar o seu depoimento ou acha que se enquadra nessa questão da depressão resistente, pode mandar a pergunta, tá bom? Para a doutora Flávia e pode colocar a hashtag falando nisso, que a gente tem um par de convites para você curtir um cineminha em São José dos Campos, junto com o Cinemark. Doutora, queria falar alguma coisa? E olha assim, que a depressão resistente, quando a gente fala, parece que é algo raro, mas não. A cada 3 pessoas que têm depressão, uma vai se tornar depressão resistente. Uma vai ter dificuldade de resposta medicamentosa mesmo. É interessante, doutora, porque muitas vezes a gente pensa assim, depressão tem cura? Eu acho que é uma pergunta que fazem muito para a doutora, né? E a gente vem trazendo já esse assunto no programa, e ele fala assim, depressão tem tratamento. Mas existe uma cura? A doutora já presenciou pessoas que foram curadas, estão sem remédio para a depressão? Então, a gente classifica a depressão como um episódio depressivo, quando são pessoas que têm um episódio só de depressão e ela faz um tratamento e acaba tendo essa remissão, essa recuperação funcional, ela melhora e aí ela acaba não tendo mais, aí essa pessoa teria uma cura. Porém, quando as pessoas têm uma depressão repetitiva, principalmente quando passa de um 3º episódio, a gente já fala que é uma depressão recorrente e aí é um quadro crônico, então ela precisa de tratamento para o resto da vida. Então, na verdade, a análise ela é mais criteriosa, né? Porque a gente queria entender quais são os critérios para definir essa depressão. Uma depressão em que o paciente responde ao tratamento e é essa depressão resistente. Como fazer o diagnóstico, a análise desse paciente? Por quanto tempo, né, ele precisaria responder à medicação? Então, a gente começa fazendo o tratamento no paciente, passa um antidepressivo, normalmente os que a gente considera de primeira escolha, ou que a gente considera mais adequado para o paciente. A gente vai, conforme ele vai voltando, a gente vai acompanhando, a gente vai aumentando as doses da medicação, né, para que ele tenha essa melhora. Mas se a gente chega na dosagem máxima recomendada, num tempo de 4 a 6 meses, de 4 a 6 semanas, que seria o tempo adequado de tratamento, e ele não tem uma resposta satisfatória, a gente percebe que ele não teve uma resposta a esse primeiro tratamento. A gente começa um segundo antidepressivo, um segundo ciclo. Se ele também trata no tempo adequado, na dosagem adequada e não tem essa resposta,
Aí sim, depois, no segundo antidepressivo sem resposta satisfatória, a gente vai chamar de depressão resistente. Entendi. E qual é o tratamento que a gente pode trazer aqui, inovador, já que não teve uma resposta daquilo que já é tradicional, que hoje em dia a gente encontra? Então, é importante falar que existem tratamentos novos, que existem tratamentos com uma taxa de resposta melhor. Porque, assim, quando o paciente, nesses 2 antidepressivos que a gente passou, ele já não teve a resposta e a gente considerou como uma depressão resistente, a gente vai tentar primeiro associações com associar os antidepressivos. Ou colocar medicações que a gente chama de potencializadores de antidepressivos, que seriam antipsicóticos, estimulantes cerebrais, mas agora tem um tratamento que que tem uma taxa de resposta e remissão melhor, né? Que é a cetamina venosa ou a escetamina intranasal. Olha. Que é uma medicação que, assim, às vezes a pessoa está com uma depressão lá resistente há anos, meses, e é um tratamento que pode estar dando uma resposta a partir de 4 horas. Nossa, não acredito. Na primeira aplicação. Nossa, é bem rápido, né? Assim, Bem moderna essa não é medicação. 100% das pessoas que vão responder, não tem uma taxa de remissão ou de resposta de 100%, né? Tem uma taxa de resposta de 70% e de remissão de não ter mais nada de sintomas depressivos de mais ou menos, aproximadamente 50%. Olha só. Então, dos pacientes com depressão resistente. Sim. Então, é uma medicação realmente bastante eficaz. Mas tem também outros tipos de tratamento, que são os neuromoduladores, que é o EMT, que é a estimulação magnética transcraniana, que não mostra uma eficácia tão grande quanto a escetamina, mas também é uma boa. E tem o tradicional ECT, a estimulação, a eletroconvulsoterapia. Legal. Olha, e se você quer um acolhimento adequado para tratar da depressão, inclusive a depressão resistente, que a gente está conversando aqui com a doutora Flávia. A doutora Flávia é parceira da Vale Infusões. A gente deixa para você o contato aqui da Vale Infusões para você ter mais informações sobre os tratamentos para depressão. A Vale Infusões também tem terapias imunológicas para doenças autoimunes, personalizadas, né? Feita exatamente para o seu problema. No próximo bloco, a gente fala mais como a Vale Infusões pode ajudar você a cuidar da sua mente, da depressão, principalmente a depressão resistente, que é tão importante a gente falar sobre isso aqui, né, amigo? Mais de 90% dizendo que sim. É um assunto que tem necessário, depressão. né? Muito triste. Né? A gente quer ajudar você em casa junto à Vale Infusões. Quero lembrar que você pode mandar sua perguntinha, depoimento, de maneira anônima, se preferir, com o hashtag Falando Nisso, você concorre a um par de convites para o Cinemark, tá bom? Ela tem muita experiência, a doutora Flávia é psiquiatra, ela pode te ajudar também, respondendo as suas dúvidas. Inclusive, doutora, tem uma perguntinha para a doutora, direto do Açaí. Muito boa tarde, aqui no Açaí Colinas, fazendo suas comprinhas, encontrei a Fátima. Fátima, no seu dia a dia você já acabou se encontrando um pouco triste, às vezes desanimada com alguma coisa? Sim, mas em casa. Agora não, que eu estou aqui na casa das minhas filhas, me sinto muito bem. Que legal, então aqui a Fátima contou. A senhora veio de Natal, é isso? De Natal. Legal, e tá passando aqui um período na casa da filha. Legal, mas às vezes quando a gente está triste, às vezes quando a gente está desanimado, quando a gente identifica essa tristeza do dia a dia e diferencia ela da depressão, por exemplo. Excelente pergunta, que é algo que as pessoas sempre ficam em dúvida, quando procurar ou não, né? Na verdade, a tristeza é só um sentimento que todo mundo pode ter a qualquer momento, né? Por uma reação a algum fato desagradável. Mas a depressão é um conjunto de sintomas, né? A depressão altera o funcionamento não só da questão emocional, que a pessoa fica desanimada, triste, às vezes apática, mas altera também o sono, altera a qualidade alimentar, às vezes tem muita fome ou perda de fome, muito sono, perda de sono, altera a questão cognitiva, memória, concentração, altera a libido. Então, assim, é um conjunto de sintomas que faz com que aquela pessoa fique muito diferente do que ela é. Então, ela não se reconhece. Diferente de uma tristeza normal, né? Uma reação. Agora, doutora, existe alguma coisa que justifique essa depressão mais resistente? Por exemplo,
alguma coisa a ver com a genética ou outras coisas que podem tornar aquele paciente um depressivo resistente? Sim, tem a ver com questão genética, pessoas que têm uma predisposição maior a esse tipo de depressão mais resistente. Tem alterações neuroquímicas, tem processos inflamatórios que possam estar agravando e também pode ter comorbidades. Então, assim, às vezes uma pessoa tem também, além da depressão, um transtorno de personalidade, ou ela tem também um transtorno de estresse pós-traumático, ou ela tem um cérebro que tem uma vulnerabilidade maior por ter passado por muitos traumas na infância. Isso pode ocasionar uma depressão resistente? Pode deixar a pessoa vulnerável a uma depressão resistente. É muito sério, né, gente? Vamos pensar um pouquinho nos protocolos específicos que existem mesmo e até devem ser seguidos para garantir o diagnóstico dessa resistência, até para ele ser correto. Porque a gente está comentando aqui, às vezes você fala assim, nossa, mas a minha amiga já está depressiva, já tem mais de 1 ano, então ela já está com essa depressão resistente. Qual que é o protocolo correto, doutora? Então, tem essa questão de tentar esse tratamento, 2 tipos de antidepressivo, ele não ter resposta, mas antes disso, a gente tem que ver algumas questões, porque a gente pode estar com o diagnóstico errado, por exemplo. Às vezes a gente acha que é uma depressão maior ou uma depressão unipolar, que é o mais conhecido, e às vezes é uma depressão bipolar. Então, o tratamento, a medicação está errada, ela precisaria de um estabilizador de humor para ter uma resposta, entendeu? Ou essa questão também dela ter um quadro de uma dor crônica, um quadro inflamatório crônico que pode estar ajudando ela a permanecer assim, ou pode ter, isso que a gente estava falando, transtornos de personalidades, comorbidades com ansiedade muito grave, pode ter também traumas de infância. Então, primeiro ou ela pode estar sofrendo naquele momento por alguma situação bem difícil para ela, como um luto, ou uma doença, um desemprego. Então, a gente precisa primeiro ver isso, né, se está relacionado a isso ou se é realmente essa questão da depressão que não responde de fato à medicação e não é influência de outros motivos. É por isso que, gente, tem que tratar isso de uma forma muito assim séria, com cuidado mesmo, procurar um profissional, porque você vê, para fazer o diagnóstico, quanta coisa precisa, não é só ir lá e tomar um antidepressivo, né? A gente quer que o paciente melhore. Vamos mostrar as mensagens e os depoimentos que já estão chegando. Obrigada, viu? Você que está participando. Coloque hashtag falando nisso para a gente fazer o sorteio no final do programa. Combinado? A gente vê o primeiro depoimento, na verdade, doutora, é um elogio, viu? Da Heloísa Freire. Boa tarde, só para dizer que ela é uma médica humana e muito competente, uma excelente profissional. Ah, que lindo, né? A gente fica tão feliz que a Vale Infusões sempre manda uns parceiros incríveis pra gente. Obrigado, viu, Heloísa? Um beijo. Boa tarde. Meu esposo foi diagnosticado com depressão, mas não faz o tratamento corretamente e ainda faz uso de bebida alcoólica. Como poderia ajudá-lo, doutora? A Elaine mandou pra gente a perguntinha. Um beijo, Elaine. Exatamente isso. É a pergunta que vocês fizeram para mim também, que eu poderia ter respondido isso. A questão da bebida alcoólica, da pessoa às vezes estar num comportamento também autodestrutivo que ele mesmo não se ajuda a melhorar, né? Então, a primeira coisa, teria que também o marido dela conseguir parar de beber, né? Não sei se ele chega a ser alcoolista, mas para também ver se é uma depressão resistente ou se é esse uso abusivo de álcool que está mantendo ele depressivo. E olha, a Vale Infusões tem tratamentos personalizados para depressão e também para depressão resistente. No próximo bloco a doutora vai falar melhor sobre isso. Mas aí a gente já deixa o contato da Vale Infusões para você. Tá aí na tela o Instagram, Vale Infusões. Tá bom? Eles atendem aqui em São José dos Campos, na Avenida 9 de Julho. Fica o contato e essa dica tão importante para você ter um atendimento personalizado e com profissionais competentes, tá bom? Com certeza. Agora a gente confere o resultado final da nossa enquete, que tem uma pergunta muito simples, você pode votar ainda, tá? Você conhece alguém que tem depressão? Hashtag sim ou hashtag não. Aumentou um pouquinho, né? 92% dizendo que sim. Pois é, aqui no estúdio a gente está com a doutora Flávia, ela é parceira da Vale Infusões. Lembrando que você pode mandar pergunta direto para ela, tá bom? Com hashtag falando nisso. Está aqui um sorteio para vocês de um par de convites do Cinemark. Outra perguntinha para a doutora, junto com o Gustavo Bossolani, direto do Açaí. Muito boa tarde, aqui no Açaí Colinas encontrei a Rosângela fazendo suas comprinhas. A gente está aqui conversando sobre o dia a dia, sobre a correria. Me diz que é uma pessoa muito ansiosa, é isso? Eu sou muito ansiosa,
muito agitada, eu sou. E toma remédio pra isso? Tomo remédio, mas não... O remédio para mim não adianta, porque eu sou ligada, a médica já falou que eu sou ligada em, não é 220, 400 e pouco, que eu sou ligada, né? Que nem o remédio... Funciona mais. Nem o remédio funciona. Legal. Vamos entender no estúdio, então, nesses casos, né, de ansiedade, de depressão, como que a gente sabe que os métodos tradicionais, por exemplo, dos medicamentos, já não estão mais funcionando? Igualzinho eu, gente. No 480, né, Rosângela? No caso, a Rosângela, ela não fala muito de questão de depressão, né? Não, Ela ansiedade. fala dela ser ansiosa e agitada. A gente percebe que o tratamento, a medicação não está funcionando quando ela mantém os sintomas, né? Esse sofrimento, essa dificuldade de funcionamento da mesma forma, tomando ou não a medicação. Então, agora, na depressão que é o caso, né, de a gente falar, também você tenta as medicações medicamentosas, os antidepressivos, tenta os potencializadores de antidepressivo e tem também, você vai para as medicações que atualmente são mais inovadoras e mais potentes. Doutora, vamos falar agora sobre a questão dos tratamentos. Quais são os tratamentos, por exemplo, que a doutora indica, que a Vale Infusões também tem? Por exemplo, existem algum tipo de infusão que realmente ajuda nesse tratamento para a depressão resistente? Então, quando a depressão, a gente considera essa depressão resistente, a gente acaba tendo 3 tratamentos assim que são mais indicados para quadros mais resistentes, que é a escetamina, que é a questão onde a gente pode aplicar no Vale Infusão. Ah, que legal. Tá? Como é que chama, doutora? Escetamina, o nome tá, comercial que é o único, não tem o referência, Sim. que é o Spravato. É intranasal e é aplicado na Vale Infusão, tendo o encaminhamento do médico psiquiatra, o médico avalia, vê que aquela depressão é resistente e acaba encaminhando para um dos lugares que é a Vale Infusão. Tem outros lugares também, mas a Vale Infusão é um lugar bastante adequado e seguro. Com certeza, por isso que a gente tem eles como parceiros aqui. Vocês sabem que para vir aqui no programa, tem que passar pelo nosso teste de qualidade. E eles superam, são incríveis mesmo. Uma dica para vocês. Tem perguntinha chegando, a gente vai colocar então a sua participação ao vivo também para a doutora responder. Interessante essa pergunta, viu, minha amiga? Gostei, Cláudia, aqui de São José. A depressão é mais comum agora, nesses tempos frios? Isso tem a ver, doutora, ou não? Tem e não tem, porque existem as depressões que a gente chama de sazonais, mas não são comuns, são raras. Então, tem pessoas que realmente têm essa influência da estação do ano. E, às vezes, fica mais depressivo no inverno ou no verão. Mas não é tão desculpa, comum. doutora. Vamos lá, mais participações. Quem mandou pra gente a pergunta agora foi o Renato. Boa tarde, Águida. Vai deixar não vou te deixar saudades, Renato. Sabe por quê? Eu estou no Falando Nisso. Só não ficarei todos os dias aqui no estúdio. Eu estarei direto do Litoral Norte, dando dicas, matérias especiais, mostrando tudo que tem de lindo no nosso litoral, valorizando ainda mais. Viu, essa região que a gente gosta muito, né? As 4 cidades. E outra então coisa, vai ser incrível. Gente, a Águida, ela também posta muita coisa no Instagram dela, que é @QueirozAguida. Então você pode seguir no Instagram, até para acompanhar os bastidores dessas gravações e acompanhar a rotina dela por lá também, tá certo? A gente tem um Instagram bem assim, que a gente mostra bastante coisa da gente. É isso mesmo. Pode seguir a gente. O Roberto Torres. Vamos lá, Roberto. Ótima tarde. Achava que depressão era coisa de artistas. Dei de cara com isso, depois que minha vida profissional entrou em baixa. Moro sozinho e de dia tudo bem, mas à noite é difícil. Acabava bebendo, me fazia bem, mas parei com essa muleta. Então, Roberto traz essa tristeza que vem ao anoitecer. Isso eu já ouvi outras pessoas comentarem, viu, Roberto? Eu também já. Sim. Tem pessoas que têm uma tristeza maior ao anoitecer, uma angústia, uma ansiedade, mas o mais comum é a pessoa com depressão maior acordar mais desanimada e ser o período da manhã o período mais difícil. Mas à tarde também pode acontecer.
Vamos deixar, gente, novamente o Instagram da Vale Infusões para você que precisa de consulta, uma consulta personalizada, para ter um atendimento adequado, tá bom? Para depressão resistente, que foi o tema do nosso programa aqui. Então, olha, Vale Infusões, tá? Eles atendem na Avenida 9 de Julho, aqui em São José dos Campos. Fica a dica para você. Doutora Flávia, a gente agradece, viu? A sua Muito vinda obrigada. aqui. Seja Eu que sempre bem-vinda. agradeço o convite. Muito obrigada.